lá falar da Cobra Coral, que venceu ontem no Lacerdão, em Caruaru, 3-1 para cima da equipe do Porto. Num jogo onde as duas equipes estavam aí com essa responsabilidade de buscar os 3 pontos. Se pelo lado do time da casa a vitória seria importante para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela, no caso do Santa, a reabilitação era de suma importância pelo que aconteceu nos últimos 2 finais de semana. O Santa veio de derrotas no Clássico. E a postura das duas equipes não seria diferente. O Porto se atirou logo ao ataque, porém criando oportunidades de média a longa distância em algumas das finalizações que pouco levaram perigo. A meta do goleiro William. O William ontem foi o titular. André Luiz ficou como uma opção no banco de reservas do gol tricolor. E o William Asman ontem fez a sua partida, né, praticamente ali de estreia, né, na equipe do Santa no estadual. Ele que, né, veio com esse status também de brigar pela titularidade. Ontem foi pouco testado o goleiro Coral. E os primeiros minutos foram da equipe da casa, porque depois que o Santa conseguiu se acertar em campo, nitidamente a parte técnica iria aflorar em relação ao Porto. E o Santa chegou ao primeiro gol, que acabou sendo anulado de maneira bem contraditória, né? Um gol que pra mim foi legal, não teve nenhum contratempo ali no meio da jogada, e poderia o Santa ter aberto o placar, né, com o João Diogo, mas o lance mal anulado, muita reclamação por parte dos jogadores do Santa, né? Os jogadores do Porto ficaram aliviados naquele exato momento. Uma jogada bem construída pelo lado esquerdo, bola sobrou no meio para o João Diogo, boa finalização, tirando ali no contrapé do goleiro João Ciriaco, mas acabou a arbitragem impugnando a jogada. Porém, ainda no primeiro tempo, o Santa chegou a esse primeiro gol, marcado por Pedro Bortoluso, né? Gol aos 30 minutos da primeira etapa, que deu a tranquilidade ao Santa ao longo da partida. No começo do segundo tempo, aí brilhou, né, a estrela do garoto Thiaguinho. Como é importante Thiaguinho nesse esquema do técnico Itamar Schulli. E quando ele joga juntamente com o João Diogo, como eles se completam, como eles conseguem, né, dar movimentação, dar dinâmica aos lados de campo do Santa Cruz na segunda linha, né, na chamada linha de ataque. Thiaguinho é um cara que na individualidade, desde os tempos de pré-temporada, ainda no período de preparação, foi um jogador que conseguiu, de uma certa forma, dar ao Santa Cruz esse confronto 1 para 1 com mais poder de decisão. E vem se notabilizando pelos gols, né? Os gols, né, do atacante Thiaguinho, que já são 3 nesse campeonato pernambucano. E ontem um belo gol, cortando aí para a perna direita, chutando no contrapé do goleiro da equipe do Porto, né, que nada pôde fazer, e dando no início do segundo tempo aquela vantagem importantíssima de 2-0 para a equipe Coral. Só que ao longo da partida, né, aí vem aquele receio do torcedor do Santa. O Porto se atirou ainda mais no segundo tempo, chegou a esse gol que diminuiu a desvantagem, e não seria de outra forma, né? O gol de Zé Wellison, zagueiro, foi de cabeça, foi numa bola parada. Ainda é uma preocupação por parte da comissão técnica do Santa Cruz. Em jogos mais pesados, o Santa Cruz tem sofrido com esse tipo de jogada, seja pelo alto, seja em cruzamentos rasteiros. O posicionamento da defesa, ele precisa ser corrigido, trabalhado, para que o Santa não tenha problemas nessa reta final de seus jogos da primeira fase do Pernambucano. E ontem ficou evidente, né? O Porto, numa das oportunidades que teve pelo alto, conseguiu vencer a marcação Coral, né, nas jogadas por cima, e o zagueiro da equipe caruaruense chegou a esse gol que diminuiu o marcador. Só que Caio Melo, aos 18 minutos, né, um lance onde o jogador se sente confiante, pega a bola, chama a responsabilidade, e numa finalização de longe vence o goleiro João Ciriaco e marca o terceiro gol para a equipe do Santa Cruz, acalmando ainda mais, né, o torcedor, depois do gol marcado pelo Porto, que foi aos 7 do segundo tempo, e 11 minutos depois, praticamente, ele consegue marcar esse terceiro gol do Santa, que dá essa tranquilidade, né, para a equipe Coral dentro da partida. A preocupação mesmo ficou por conta do volante Lucas Bessa. Acabou sendo substituído, né, por conta de lesão, e o Lucas, né, que inclusive deu vaga ao Caio Melo, que foi quem marcou o terceiro gol. Lucas saiu com muitas dores no joelho, fortes dores no joelho, e isso tem sido uma preocupação. Por quê? Porque nessa altura do campeonato pernambucano, né, nessa reta decisiva da primeira fase,
já que o Santa tem aí 5 jogos já disputados, já passou aí da metade da primeira fase. Não é legal o Santa, com um elenco enxuto, um elenco curto que o Santa tem em termos de opções, perder um atleta importante como o Lucas Bessa. Por que mais uma opção? O Santa pode, por exemplo, hoje, preencher um pouco mais o meio de campo com a chegada de Henrique Lordello, que é um outro volante, né? Mas perder um atleta por lesão e da maneira como ele saiu, chorando bastante, né? Até o próprio goleiro André Luiz, né? No banco de reservas tem uma imagem que chama muita atenção, ele, né, ali tentando consolar o jogador. Então agora a gente vai ficar no aguardo, né, dos exames que serão feitos, né, no Lucas Bessa, para saber a gravidade da lesão. Mas é isso que pode, quem sabe, afligir o Santa Cruz nessa reta final do Pernambucano. É o Santa perder peças de um elenco que já é tido como escasso, já é um elenco tido como enxuto, como um elenco que não tem tantas peças de reposição em meio a jogadores suspensos, a jogadores lesionados, e isso pode acarretar, até mesmo se isso venha a se agravar ao longo das próximas partidas, em caso de uma carga de jogos, até mesmo a improvisações. Então, nesse caso, o Santa tem esse cuidado também, né, de não perder peças e, infelizmente, até pela repetição do time do técnico Itamachule, isso seria inevitável, até pelo simples fato de que o Santa tem essa alta carga de jogos e esse desgaste, né, por conta desses jogadores que estão sendo colocados aí na equipe titular de maneira comumente. Não há tantas trocas em relação a outras equipes que disputam o Campeonato Pernambucano, né? Então, de fato, esse problema que precisa ser administrado pelo técnico Itamachule. Então, o Santa venceu, foi a 9 pontos, agora na classificação do Campeonato Pernambucano, mantém-se na 5ª posição, mas agora com uma distância considerável em relação a, por exemplo, o 6º colocado Petrolina, que tem um jogo a mais e que tem 6 pontos, né? Então as outras equipes ainda com uma partida a ser feita, o Santa com um jogo a menos, que é o jogo contra o Retrô, que foi marcado para depois do Carnaval, e garantindo aí essa 5ª posição ao término desta rodada. Então, vitória é mais do que importante. E agora pensar no próximo jogo. Santa vai ter aí um tempo de descanso, hoje ainda quinta-feira, dia 1. O Santa só volta a campo agora no dia 6, numa terça-feira, contra o Petrolina, às 4h30 da tarde, lá no Paulo Coelho, no sertão do estado. É um jogo direto, né, na briga, né, pelo campeonato que o Santa disputa, contra a Central, contra a Retrô, contra o próprio Petrolina, né, equipes que estão aí vislumbrando vaga na próxima edição da Série D do Campeonato Brasileiro. Porque agora a gente ouve as palavras do técnico Itamachule, algumas das impressões do treinador Coral, aqui dentro do nosso Giro Esportivo. Nós estamos, a primeira avaliação é que é muito importante vencer nesse campeonato tão difícil, e vencer foi primordial, conquistar 3 pontos e com a atuação que a equipe teve, uma consistência durante todos os 90 minutos, isso aí para nós é muito importante, para aquilo que a gente trabalhou após o último jogo e aquilo que a gente conversou internamente. Então o resultado, os atletas colocaram em campo hoje, a gente fica feliz por isso. As mudanças mudanças que a gente faz em cima do trabalho. Eu acho que era o momento do Ilha, pelo trabalho que ele vem fazendo, isso eu deixei bem claro para ele e também para o André, pelo respeito que eu tenho com eles, e a gente é bem transparente nas decisões, como eu procedo assim. Então o que o Ilha vem fazendo, construindo nos treinamentos, a gente foi somente oportunizar isso que ele tem feito. A outra mudança que a gente procurou ter com o Bessa, um jogador que chegasse mais na frente, que tivesse um passe com talvez um pouco mais rápido, né? A gente procurou botar um jogador com características desse tipo. Infelizmente teve a lesão e também entrou muito bem depois o Caio Melo, e isso é importante os atletas perceberem que todos eles são muito importantes, né, no contexto, no trabalho que nós todos vemos. É isso, tá aí com algumas das explicações do técnico Itamachule. E agora o Santa, né, com esse período de descanso, até mesmo para dar uma pausa no campeonato estadual, né, ver aí alguns pontos que podem ser aprimorados, principalmente observando o lado defensivo e obviamente já pensando no jogo contra o Petrolina, que também é fora de casa. Ontem mais de 2.000 torcedores corais estiveram presentes nas arquibancadas do estádio Lacerdão, né, uma presença maciça do torcedor coral do interior numa partida que valia muito para a equipe do Santa Cruz.